anos que estavam a discutir a melhor organização do espaço escolar. E, como estavam a fazê-lo na sua sala de aula, mas usando um mundo virtual, não só podem alterar, como podem convidar pessoas que não estão na sala de aula para virem visitar a proposta, discutir a proposta, inclusivamente ao vivo, enquanto estão as crianças e a professora a discutir isto, poder alguém de fora vir participar nessa discussão. Portanto, não é só para ensino à distância, é para trazer as pessoas para mais perto umas das outras e tornar mais palpáveis, as ideias que poderiam ser mais abstratas. Último slide, 17. Deixo-vos então com uma mensagem final, uma mensagem que eu defino no mundo virtual Rabo Hotel, que é com carinho coisas boas desabrocham. Muito obrigado. Estamos de volta depois do cafezinho. Você me ouve? Porque o Leonel ainda foi fazer o café brasileiro, né? Como o nosso já estava feito, então nós, que somos 300 pessoas, Leonel, chegamos antes de você. Alô, alô, Leonel? Alô, Leonel? Já estamos aqui esperando. Olá. Ah, Olá. nós pensávamos que você estivesse almoçando, já com vinho. Eu estou a almoçar agora. Ah! Bom, Leonel, nós vamos retomar então o trabalho. Portanto, eu estou aqui com um feijãozinho. Oba! A moda portuguesa. Ô, Leonel, então estamos retomando o trabalho com, com várias questões, né, para conversar com você sobre a tua palestra, que foi muito rica. Eu vou passar a palavra inicialmente para a professora Edmeia e depois eu própria gostaria também de fazer algumas perguntas. Só uma pergunta primeiro. Agora que eu vou estar a falar um pouco mais rápido, será que consegue perceber ou é melhor eu tentar dar um sotaque brasileiro? Pode tentar o sotaque brasileiro. Sim, mas tem que prometer que não vão rir. Ah, isso não prometemos, não. Mas olha só, tem sotaque baiano, carioca. Tenta aí. Diga. Pode continuar. Bem, no início dos trabalhos eu fui apresentada, né, mas não agradeci o convite, né, do programa de pós. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer publicamente aqui o convite. E eu fiquei muito feliz, né, porque foi uma oportunidade de buscar mais referências e conhecer um pouco mais, teoricamente, os trabalhos do Leonel. Então, a partir de algumas leituras e do que o Leonel nos apresentou nesta manhã, eu vou tensionar algumas noções que, para nós, pesquisadores
da cibercultura, interessados pelo fenômeno educacional mediado pelo digital em rede, são noções muito caras, e eu gostaria de problematizar principalmente a partir dos cases e das provocações que o Leonel, né, nos fez nesta manhã. O Leonel, eles têm uma preocupação de diferenciar o que é o mundo virtual em relação a outros softwares presentes na internet, e mais especialmente agora com a Web 2.0. Acho que esse esforço teórico dele é fundamental, né? E eu compartilho desse esforço teórico, porque eu também já fiz isso nos meus trabalhos de mestrado, pesquisa de mestrado, doutorado, e vale a pena tensionar um pouco as noções que aparecem nesse exercício de conceituar, né? E aí eu vi no trabalho do Leonel, e aí, Leonel, você vai dizer se eu estou errada, e eu quero te ouvir um pouco mais sobre isso, mas eu fiquei inquieta com a sua conceituação sobre virtual e real. Então, o tempo inteiro no seu texto e também hoje na sua fala, você opõe o real, o virtual ao real. E eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque na teoria, né, só um minutinho, nos nossos quadros teóricos, e aí eu vou trazer o Pierre Levy como uma referência, e trazendo o Pierre Levy como uma referência que, ao meu ver, precisa ser ressignificada nos programas de pós-graduação. Eu lembro bem que quando eu comecei a estudar a obra do Pierre Levy em língua portuguesa, e entre 2000 e 2003 eu li toda a obra do Pierre Levy em língua portuguesa, na ocasião da minha dissertação de mestrado, era muito difícil entender e fazer na prática as noções que o Levy nos apresentava naquela época, né? Por quê? Porque como no Brasil a internet comercial ela só aparece a partir de 95, falar de inteligência coletiva, ecologia cognitiva, entender a noção de virtual, de atual, de real, enfim, não era muito simples, tanto que muitos estudiosos, críticos, detonavam o Pierre Levy, porque dizia que o Pierre Levy era um lunático, né? Ou seja, o que esse cara escreve não tem sentido para o que realmente acontece. Isso porque estávamos tecnologicamente na Web 1, onde a internet era um grande repositório de conteúdos digitalizados, onde nós, professores, inclusive no primeiro momento, usávamos a internet para saquear informação e conteúdo digitalizado, levando estas informações e esses conteúdos para as nossas experiências de sala de aula presencial, né? Então é muito comum ouvir os professores dizendo: eu vou fazer pesquisa na internet. Ou seja, a noção de pesquisa aí limitava-se à coleta de dados digitalizados, que eram materializados num CD ou em outra mídia qualquer, e a gente usava isso para produzir material didático e levar isso para as salas de aula. E aí, quem já começava a fazer educação online, né, que a gente não considera como sinônimo de educação à distância, apesar da gente saber que algumas experiências são totalmente mediadas, onde as pessoas estão geograficamente dispersas, mas a gente também pode fazer o mix dessas situações onde estamos dispersos com a presencialidade. Então, na época onde a gente só tinha Web 1, então a gente saqueava e, no máximo, conversávamos com os outros dispersos via lista de discussão, que era a nossa principal interface de comunicação online. Só tínhamos as listas, e as listas muitas vezes não iam muito a fundo, elas no máximo eram usadas para compartilhar informação, notícias ou orientações do professor para o aluno. E eu lembro bem que, como professora e pesquisadora na universidade, era um esforço muito grande transformar a lista realmente numa lista de discussão. Então, naquele primeiro momento, a internet era o lugar do saquear e de se comunicar via lista de discussão. Para publicar algo na internet, era um sacrifício, né? Sem interfaces de autoria, tínhamos que saber programar HTML, a relação entre autoria e publicação era extremamente fragmentada,
eu tinha que produzir o conteúdo em loco no meu computador, via linguagem de programação HTML. Depois tinha que usar um software chamado FTP, né? Lembram disso? O FTP era totalmente sem usabilidade. Eu tinha que, via FTP, fazer upload do computador para o servidor, e só depois que a informação estava lá. E se eu quisesse atualizar, tinha que fazer tudo isso. O virtual de aprendizagem, ele é um mix, é uma hibridação entre o que a gente vem chamando de plataforma, que é essa solução informática que simula uma sala de aula na internet, e toda a plataforma ela é constituída por interfaces de conteúdos, que são os canais onde a gente pode publicar ou produzir conteúdo digitalizado, que para o professor, né, para reduzir isso, a gente pode chamar dos espaços do material didático. Óbvio que na internet esse conceito é ingênuo, né? Até porque material didático com digital ganha outra potência, né? Por quê? Porque o digital permite que esse material seja co-criado, e o que é mais interessante para a educação online é essa co-criação, porque o que nós preparamos para os alunos, eu costumo chamar de pretextos, né? O professor minimamente precisa ter um planejamento, eu minimamente preciso disponibilizar provocações, e se essas provocações atuam em vários níveis de linguagem, de textos, melhor ainda. Então é muito bom ter texto, som, imagem, misturar tudo isso, né? Em potência a gente garante a polissemia da leitura e da produção de sentidos, ok? Mas o conteúdo não é exatamente isso que o professor disponibiliza para os alunos. Óbvio que isso que eu chamo de isso, ou pretexto, precisa ser bem feito, bem cuidado, bem escrito, bem estruturado, mas o que dá o tom da educação online é exatamente a possibilidade do sujeito co-criar junto com o professor todo esse conhecimento que, em última análise, a gente vai chamar de conteúdo, que pode ser reutilizado por outras pessoas, por outros grupos, enfim. Então, a plataforma, a interface tecnológica, é esse conjunto de interfaces que permitem que a gente produza conteúdo, permite que a gente co-crie junto esse conteúdo, né, transformando, afetando, substituindo, ressignificando, mas isso só é possível porque as plataformas também permitem que a gente converse, que a gente troque, que a gente crie, que são as interfaces de comunicação, que elas podem ser síncronas, né, ou assíncronas. E esses conceitos são, no Brasil, eles já foram bastante, né, teorizados, e tem muitas pesquisas com experiências práticas sobre isso. Isso é plataforma. Agora, a plataforma é o software, né? É a infraestrutura. O que vai dar vida a essa infraestrutura somos nós, seres humanos, com nossa inteligência, com o nosso conteúdo, com a nossa pesquisa, com o nosso know-how. E ao adentrar esta interface tecnológica produzindo conhecimento, é que nós vamos, presenciais ou não. Então, habitar a solução informática, que a gente vai chamar de plataforma, habitar com autoria é que dá o tom e que efetivamente faz o ambiente virtual de aprendizagem ter sentido. Então, o ambiente virtual é muito mais que a plataforma. Agora, a gente não constrói isso sem a plataforma. Por isso, a solução informática é fundamental, e quanto melhor ela for, quanto mais habilidade ela tiver, melhor. E aí o professor Leonel, ele agrega valor à ideia, né, de ambiente virtual, né? Essa noção de ambiente que eu falei aqui é uma criação nossa que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil, em coautoria com os pesquisadores, mas o professor Leonel, ele agrega, né, valor à noção de